Graça e paz, meus irmãos. Estamos começando aqui mais um programa Palavra Viva, pela rádio web Palavra Viva, bem como também pelo nosso canal aqui no YouTube, o canal Palavra Viva. Vocês podem estar aqui se inscrevendo, deixando aí o joinha de vocês e também compartilhando também com o maior número de pessoas possíveis. Mas vamos ouvir a nossa vinheta e nós voltamos já já. Agora, mais uma edição do programa Palavra Viva. Pela rádio web Palavra Viva e pelo canal do YouTube Palavra Viva. Com vocês, Miqueias Alves. Muito bem, graças a Deus. Eu quero aqui também incentivar a você, mais uma vez, que não baixou ainda o aplicativo da nossa rádio, baixar aqui o aplicativo da nossa rádio web Palavra Viva. Você pode acompanhar o nosso programa lá ao meio-dia e às 21 horas e bem como também toda uma programação abençoada 24 horas por dia. Então, baixe o aplicativo da nossa rádio e não se esqueça também de compartilhar com o maior número de pessoas possíveis esse aplicativo abençoado que tem sido usado para pregação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E você também pode se inscrever no meu canal no YouTube, o canal Miqueias Alves, o link está aqui na descrição desse vídeo. A partir de segunda-feira eu vou começar uma nova série de podcasts lá no meu canal, falando sobre os 7 pecados capitais. Os 7 pecados capitais. E para participar do primeiro podcast dessa nova série, quem estará participando, com quem eu estarei conversando, será o nosso irmão Jonathan, meu amigo, estudou comigo na faculdade, e iremos falar sobre o tema do orgulho. Então eu quero muito que você se inscreva também no nosso canal, canal Miqueias Alves, e fique por dentro de tudo que nós temos divulgado lá no nosso canal. E já tem lá uma playlist inteira lá, falando sobre os deuses falsos, em que nós conversamos com algumas pessoas lá. Eu quero que você vá lá no nosso canal e também confira aí a série de podcast que nós fizemos falando sobre os deuses falsos. Mas sem perda de tempo, então vamos ouvir os nossos patrocinadores. E logo em seguida hoje nós iremos dar início aí ao capítulo 10. Capítulo 10, a exposição do capítulo 10 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e hoje pensando sobre o tema: o crente deve orar pela salvação dos perdidos. O crente deve orar pela salvação dos perdidos. Então não saiam daí. Se você deseja nos ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941, ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941. Pinda Baterias. Baterias somente para carros a partir de R$ 150 com troca e até 3 vezes sem juros. Situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Serralheria Venâncio, para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio.
Mercearia Betel. Atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Situado na Rua Bulgária, 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. Tratar com Wesley. Agradecemos aqui também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Muito bem, graças a Deus. Então vamos partir para a exposição da Palavra de Deus. Hoje nós iremos iniciar aí a exposição do capítulo 10 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Se você ainda não acompanhou nenhuma de nossas mensagens aqui na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, existe aí uma playlist no nosso canal chamada Romanos, o Evangelho do Cristo Redentor. Você pode acompanhar todas essas mensagens, maratonar aí todas essas mensagens que temos transmitido aqui, capítulo por capítulo, versículo por versículo da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E nós estamos passando aí, então, do capítulo 9 para o capítulo 10, tendo em vista que Deus elegeu Israel segundo a sua soberania. Deus não só apenas escolheu de forma étnica um povo e se revelou a esse povo a partir de Abraão, mas existe um povo eleito dentre esse povo eleito para a salvação dentre esse povo, não apenas também entre os judeus, mas entre os gentios. Por causa da nação de Israel, do povo de Israel, aprove a Deus salvar quem ele quis pela sua soberana vontade, misericórdia e graça, pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações. A eleição de Deus, ela não está apenas retida ao Israel étnico, mas ao Israel espiritual de Deus, que abrange para todos aqueles que creram em Jesus para a salvação. Contudo, agora, no capítulo 10, Paulo ele trata da incredulidade dos judeus em busca da justiça de Moisés e não na pessoa de Cristo. Portanto, o capítulo 10 prossegue os argumentos levantados anteriormente para tratar da responsabilidade humana. Paulo coloca agora no capítulo 10 um contraste entre eleição, soberania de Deus e responsabilidade humana. E ele mostra aqui onde o povo de Israel, o povo judeu, caiu e errou e pecou grandemente, e por conta disso não chegou ao entendimento correto do que verdadeiramente significa ser salvo. Mas nós vamos discorrer aqui sobre isso nessa oportunidade. Então eu quero ler com vocês aí Romanos capítulo 10, versículo de número 1 apenas. Hoje nós vamos falar sobre o crente deve orar pela salvação dos perdidos. O crente deve orar pela salvação dos perdidos. Romanos 10, verso 1 diz assim: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Vou repetir. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Esse versículo ele é um norte para o tema da intercessão pelos perdidos, apesar do entendimento de que Deus, por sua soberania, elege pessoas para a salvação, segundo a sua presciência. Ele que predestina também essas pessoas. Nós mesmo assim
intercedemos, clamamos para a salvação dos réprobos, dos perdidos. E o apóstolo aqui, ele é um excelente professor. Não apenas quanto ao conteúdo de sua pregação, de sua mensagem, mas pelo fato de ele ter uma vida de piedade, um exemplo de piedade, de alguém que amava os seus irmãos de sangue, os israelitas, e clamava a Deus pela salvação deles, crendo que Deus é poderoso e fiel para salvar, crendo que Deus, em Jesus Cristo, tem seus eleitos entre os judeus e entre os gentios. E o apóstolo Paulo, ele foi esse importante exemplo aí de quem intercedia, de quem doava sua vida para clamar pelos perdidos, e não apenas de clamar, mas de correr atrás deles e lhes apresentar o evangelho de Jesus Cristo. Então, diante disso, eu preciso aqui, antes de expor esse versículo, de pensar com vocês esse versículo, olhar um pouco para a pessoa do apóstolo Paulo. Eu preciso dar uma pausa aqui e refletir sobre o apóstolo Paulo, a pessoa do apóstolo Paulo, a sua conduta, a sua piedade, a sua vida, as suas obras. Porque é isso que nos ajuda a entender esse versículo. Eu só vou entender o apóstolo Paulo, intercessor pelos judeus, quando eu entender o apóstolo Paulo como amante dos judeus, como alguém que não apenas orava e pregava a eles, mas que os amava de forma muito bela, de modo de usar de todo o seu trabalho, de todas as suas ações para salvar alguns. Ele sabia que não era todos os judeus dos seus dias que seriam salvos, porém, ele não deixou de medir esforços para trabalhar em favor deles para salvar alguns. Então, primeiro eu preciso conhecer um pouquinho o apóstolo Paulo nesse sentido. Primeiro ponto aí, o apóstolo Paulo, ele era um judeu zeloso. Há um texto aí de Filipenses, muito conhecido, eu já devo ter aqui lido também juntamente com vocês, Filipenses capítulo 3, versos 4 a 6, que nos dizem assim: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ainda Atos dos Apóstolos, capítulo 22, verso 3, ele diz assim: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei e dos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Ou seja, aqui ele está dando um pouco de informações a respeito da sua biografia. Ele está dizendo: eu sou um judeu zeloso. Eu aprendi, eu estudei aos pés de Gamaliel, eu conheço Jerusalém como a palma da minha mão. Eu nasci num lugar em que eu fui instruído na academia para ser um importante rabino, para ser uma importante autoridade dentre os judeus. Não é à toa que eu me tornei perseguidor da igreja, de todos aqueles que iam de encontro àquilo que eu acreditava. Ou seja, não tinha melhor pessoa para falar a respeito dos judeus do que o apóstolo Paulo. Ele era alguém que foi preparado para ser um dos importantes judeus dos seus dias. Se não fosse o encontro que ele
teve com Jesus no caminho de Damasco, ele seria ou seguiria os caminhos de qualquer judeu dos seus dias. Talvez nós o conhecêssemos, mesmo se ele não tivesse se convertido a Cristo, mas talvez nós o teríamos conhecido como um importante judeu, visto que ele era muito excelente, visto que ele estava acima da média comparado aos judeus dos seus dias, de tão irrepreensível, zeloso que ele era. Quer dizer, dentre todos os judeus, a melhor pessoa para falar dos judeus era o apóstolo Paulo. Ele sabia quem era um judeu, ele sabia o que passava na mente de um judeu. Ele era alguém que tinha propriedade para falar em defesa dos judeus. Segundo, Paulo queria ser apóstolo dos judeus antes de conhecer os propósitos de Deus para a sua vida, para ser então apóstolo dos gentios. Quando você lê lá, texto conhecido, que fala da conversão do apóstolo Paulo, Atos capítulo 9, versos 26 em diante, diz assim: quando Paulo chegou a Jerusalém, isso 3 anos e meio depois que ele havia se convertido, porque lembrando, ele teve um encontro com Jesus no seu itinerário de Jerusalém para Damasco. Ele tem um encontro com Jesus na metade do caminho. Chega até o seu destino final, que era Damasco. Lá, Ananias vai orar por ele, etc. Ele vai retomar a visão e tal. Daí ele vai, segundo Gálatas, para a Arábia, onde ele vai ficar lá pelo menos 3 anos e meio e vai voltar para Damasco. E vai começar a pregar a respeito de Jesus, vai começar a falar de Jesus, embora os judeus que estavam em Damasco também não criam em sua conversão, visto que a fama dele era muito ruim, visto que a fama dele era perversa, de alguém que perseguia os cristãos, que oprimia, que torturava e levava-os à morte. Então, muitos cristãos não creram que a sua conversão era verdadeira, e os judeus ficavam confusos também a respeito dele, ou seja, antes você era defensor da nossa causa, agora você é defensor da causa dos cristãos, não estou entendendo o que está acontecendo. Nesse episódio ele vai para onde? Ele vai para Jerusalém, porque ele foi tirado de Damasco, né? Desceu lá o muro por um cesto, por conta que queriam o matar. Aí diz o texto: quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava sentar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele virá ao Senhor. E este lhe falara, e como em Damasco, falara ousadamente em nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. E estava ousadamente, e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Verso 30. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicava, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Lá em Atos, capítulo 22, verso 17 a 21, isso ele em Jerusalém, olha só o que diz: e aconteceu que, tomando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. E vi aquele que me dizia: dá-te depressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente, e consentia na sua morte, e guardava as vestes dos que o matavam. E disse-me: vai, porque eu que hei de te enviar aos gentios de longe. Veja bem, ele tinha ido para Jerusalém, e ele estava convencido que ele era a melhor pessoa para assumir a liderança da igreja. Ele queria, na sua total
inexperiência e falta de compreensão e clareza espiritual para os propósitos de Deus para a sua vida, ele achava que ele seria apóstolo dos judeus, visto que ele era um importante intelectual do judaísmo, visto que ele conhecia os judeus, visto que os judeus o conheciam e etc. Mas Deus se revelou a ele, como nós lemos aqui em Atos 22, e Deus disse: olha, sai daí, porque ninguém vai acreditar em você. Ninguém vai acreditar que você é meu discípulo. Ninguém vai acreditar na sua conversão. E Paulo falou: não, mas eu fui criado aqui, eu conheço aqui, eu sei o que é o melhor. E Deus falando: sai daí depressa. Não é o teu lugar, não é o teu tempo, não é aí e não é para esse povo que eu te chamei, para levar a minha mensagem, para pregar o meu evangelho. De modo que quando você lê Atos 9, verso 30, diz: sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Perceba que ele não saiu de Jerusalém, saíram com ele de Jerusalém, o acompanharam, o levaram embora. Fala assim: sai daqui, Paulo, você não é para ser apóstolo dos judeus. Você não tem autoridade aqui, porque na mentalidade de Paulo, tendo em vista que os primeiros apóstolos ali, os apóstolos de Jesus Cristo eram galileus. Os galileus havia um estereótipo negativo sobre eles por conta da Galileia ser a parte pobre e a parte desprezada de Israel. Paulo pensou: eles nunca serão ouvidos pelos importantes líderes da igreja. Eles nunca vão ser ouvidos. Paulo então achava: eles vão dar crédito, eles vão ouvir. Mas Deus falou assim: não, mas você não foi chamado para ser pregador entre os judeus, você foi chamado para ser pregador entre os gentios. Aí Deus, inclusive, revela esse propósito para o apóstolo Paulo. No capítulo 9 de Atos, verso 15, diz: disse, porém, o Senhor, isso Deus dizendo a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Aí olha lá, Atos 22, verso 14 a 16, Ananias falando para Paulo. E ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouça a sua voz da sua boca. Porque hás de ser uma testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, porque te detens, levanta-te e batiza-te e lava-te os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Deus designou o apóstolo Paulo para quem? Para ser apóstolo dos gentios. Ele achava: não, eu vou ser apóstolo dos judeus. E Deus dizendo: você vai ser apóstolo dos gentios. Paulo tinha um zelo para com o seu povo. Paulo tinha um apreço muito grande para com os seus. Mas os propósitos de Deus para o apóstolo Paulo era para com os gentios. Ainda, quando você lê Romanos mesmo, Romanos 15 aí, Romanos capítulo 15, verso 15 e 16 diz: mas irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Ou seja, Deus o designou para ser o apóstolo dos gentios. Mas o zelo do seu coração, se fosse deixado pela sua vontade, ele iria querer servir os judeus. Terceiro, Paulo ele fora enviado aos gentios, mas prometeu que nunca descuidaria de prestar ajuda aos seus irmãos judeus. Quer ver exemplos? Por exemplo, depois da conversão do apóstolo Paulo, poucas vezes ele esteve em Jerusalém, mas sempre que esteve lá para ser útil, para servir os judeus. Por exemplo, a primeira vez foi 3 anos e meio depois da sua conversão a caminho de Damasco, tendo Barnabé o recebido. É o texto que nós lemos de Romanos 9.
Ele foi para Jerusalém porque ele achava que lá ia começar o seu ministério. Ele foi lá para tentar resgatar, salvar, apresentar Jesus, o Cristo crucificado, como Messias prometido desde o Antigo Testamento, pelos profetas, pela lei, pelas festas judaicas, por tudo, Cristo sendo revelado. Ele achava, eu vou ir lá e eles vão crer no que eu estou falando. A segunda vez foi 10 anos depois, com Barnabé novamente, para levar a primeira oferta de socorro aos pobres da Judéia. Se você estiver lembrado, quando Paulo ele começa de fato seu ministério, lá em Atos capítulo 12, auxiliando o Barnabé na igreja de Antioquia da Síria, o profeta Ágabo, que era da igreja de Jerusalém, havia subido para Antioquia da Síria e levado uma mensagem que haveria fome no mundo naqueles dias. E Jerusalém foi atingida, de modo que os irmãos gentios se compadeceram dos judeus e Barnabé e Paulo foram quem levaram as primeiras ofertas lá para os judeus, para socorrer os pobres da Judéia. A terceira vez foi para o concílio de Jerusalém por causa da questão do entendimento sobre a salvação pela graça versus salvação pelas obras. Quando ele esteve lá pela terceira vez, depois da sua conversão, que foi o primeiro concílio da igreja, tratando sobre a questão da salvação pela graça versus a salvação pela fé. Quarta vez foi ao final da segunda viagem missionária, a fim de visitar os crentes. Quando ele esteve na segunda viagem missionária, você está lembrado? Ele já havia passado por Atenas, por Corinto e outros lugares, e depois ele volta antes de ir se fixar definitivamente na Ásia Menor. Ele volta fortalecendo as igrejas e vai para Jerusalém de novo. A quinta vez foi ao fim da terceira viagem missionária para levar uma oferta aos pobres da Judéia. Paulo se despediu dos pastores de Éfeso, sabendo que havia cumprido sua missão ali e que estava pronto para o que viria pela frente. Passando por Cesareia, na casa do evangelista Filipe, Paulo foi ainda mais encorajado a completar a viagem e chegar em Jerusalém, que foi onde ele foi preso pelos judeus. Havia toda uma palavra, Ágabo de novo é usado por Deus para falar com o apóstolo Paulo que ele seria preso, que ele seria açoitado e etc. E Paulo disse: eu estou pronto para morrer, eu estou pronto para partir desse mundo, eu estou pronto para cumprir os meus propósitos, porque os judeus rebeldes não aceitavam o apostolado de Paulo, não aceitavam que ele, como um antigo judeu, havia se convertido ao cristianismo e tinha se tornado um importante missionário do mundo naqueles dias. Quer dizer, nós temos aqui 5 ocasiões em que Paulo sempre retornava para Jerusalém, sempre se voltava para os seus. Você tem 2 episódios aqui, por exemplo, dele levantando oferta dentre os gentios para abençoar os judeus, para você ver como que ele tinha um zelo, ele tinha cuidado para com os judeus. Quarto, Paulo, aonde chegava, primeiro pregava na sinagoga aos judeus e depois de rejeitado por eles, partia para os gentios. Isso era de praxe do apóstolo Paulo. Sempre que ele se fixava numa nova cidade, e se lá já havia judeus, uma colônia judaica, ele antes fazia o quê? Ele ia aos sábados pregar onde? Nas sinagogas. Uma vez que os judeus o rejeitavam, uma vez que os judeus não criam na sua mensagem, o que ele fazia? Ele ia para os gentios, mas ele sempre dava prioridade à pregação do evangelho a quem? Aos judeus. Porque ele acreditava que havia eleitos de Deus dentre os judeus e que eles precisavam entender aquilo que todo o Antigo Testamento estava dizendo e que havia se concretizado que na pessoa de Jesus. Quinto lugar, Paulo foi perseguido pelos judeus, por muitas vezes de perseguidor foi perseguido. Você pode ler o livro de Atos dos Apóstolos. Paulo pregou o evangelho na região da Galácia, na região da Macedônia, da Caia, de Éfeso, e em todos esses lugares ele o que? Sofreu perseguição. Pergunta que eu faço: quem perseguiu o apóstolo Paulo? Os judeus.
Os judeus foram quem perseguiu o apóstolo Paulo, quem os açoitou, quem os lançou na prisão, quem delatou, quem criou confusão, quem fez? Os judeus. Paulo tinha perseguidor, os perseguidores do apóstolo Paulo eram pessoas do seu próprio sangue, da sua própria nação. Quer dizer, diante esse fato, quando Paulo escreve Romanos capítulo 10 e começa a abrir o seu coração para nós, ele tem fundamento para falar o que ele está falando. E aqui é onde nós precisamos parar e pensar, nós devemos orar pelos perdidos. Paulo, ele tinha clareza do que ele estava vivendo. Ele tinha entendimento. Deus havia revelado para ele o evangelho. Deus havia revelado para ele tudo a respeito do evangelho. É à toa que ele escreveu 13 cartas. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram o apóstolo Paulo que escreveram. Então, quando ele está falando com propriedade de todos os propósitos de Deus para judeus e gentios. Então, quando ele está olhando para os perdidos, para o público dele, ele tem propriedade para falar o que está falando. Ele começa dizendo no verso 1, capítulo 10, verso 1, as seguintes palavras: Irmãos, o bom desejo do meu coração e oração por Deus, por Israel, é para a sua salvação. Quando ele se dirige aqui, irmãos, que irmãos são esses? A quem ele está se referindo? Ele está falando a judeus convertidos em Roma e ele está falando a gentios. Ele está falando aos eleitos de Deus, dentre os judeus e dentre os gentios. Ele está falando para o Israel espiritual de Deus, dentre os judeus e dentre os gentios. E aí ele diz: o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Então veja bem, Paulo fala aqui de desejo, Paulo fala aqui de sentimento e Paulo fala aqui de súplica. Olha o desejo do apóstolo Paulo. O desejo dele é o quê? Para a salvação dos judeus. Olha o que diz Romanos 9, a qual nós já meditamos. Verso 3 diz: porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Ainda Filipenses 1, verso 23 e 24, ele diz: mas de ambos os lados estou em parto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Ficar na carne aqui é ficar no corpo, ficar vivo. Nesse corpo ainda corruptível, pregando o evangelho. Ou seja, Paulo diz aqui que faria duas coisas se possível. Primeiro, ele perderia a sua salvação se possível. E segundo, ele retardaria a sua morte para que ele pudesse se desgastar ainda mais na pregação do evangelho, para salvar ainda mais pessoas a Cristo. Veja bem, Paulo, ele desejava, e não é um desejo qualquer, ele está pondo coisas em xeque para que outras pessoas se salvem. Ele disse lá em Romanos 9, verso 13, olha, se possível eu perderia minha salvação, que é a mesma súplica que Moisés fez lá atrás em Êxodo 32, quando Moisés se pôs diante do povo de Israel, que havia se corrompido 40 dias depois de haver feito uma aliança com Deus lá no Monte Sinai. O povo começou a adorar um bezerro de ouro e Deus falou assim: eu vou matar todo mundo e vou fazer de Moisés uma nova nação. O que Moisés fez? Falou assim: se o Senhor fizer isso, risca o meu nome do livro que escreveste, risca o meu nome do livro da vida. Porque ainda Moisés, na sua oração pelo povo de Deus, disse assim: como que as nações verão o Senhor diante dessa situação? O povo saiu do Egito, venceu, triunfou, chegou até aqui e agora o Senhor vai matar todo mundo, vai dispersar todo mundo. O que as pessoas, como vai ficar a sua reputação diante das demais nações que viram a manifestação do seu poder? Paulo aqui, se possível, ele perderia sua salvação.
Ele fala assim, eu preferia perder a minha salvação do que ver o meu povo, o povo da minha carne, do meu sangue, perder a sua salvação, ser levado ao inferno. Irmãos, entenda uma coisa aqui. Eu e você, e Paulo ele sabe do que está falando aqui. E é o que nós falamos no capítulo 9. Nós sabemos que a eleição é um ato soberano de Deus por graça e misericórdia. Mas eu e você não sabemos quem são os eleitos de Deus. É por isso que nós oramos. E nós não podemos desejar, em hipótese alguma, que as pessoas vão para o inferno sem esperança de salvação. O nosso coração deve ansiar pela salvação dos perdidos. Eu não posso olhar para quem está lá no mundo, do lamaçal do pecado, eu não posso olhar para quem está vivendo uma vida de miséria, de pecado, e simplesmente achar assim, não tem esperança para ele mesmo, vai ser desse jeito. Não, eu tenho que chorar aos pés do Senhor. Eu tenho que ansiar com toda expectativa, a ponto de perder a minha própria vida, perder a minha própria salvação, para que outros cheguem ao conhecimento do Evangelho. Eu não posso olhar para o mundo em trevas, eu não posso olhar para o mundo em perdição e simplesmente dar de ombros. Eu tenho que ansiar pela salvação. Eu sei que não é todos que serão salvos, mas eu tenho que ansiar para que aqueles que Deus destinou para a salvação encontrarão com Jesus, terão encontro com Jesus por sua bondade e misericórdia. Nós não podemos ansiar outra coisa a não ser que haja salvação, que haja transformação, libertação, transformação no mundo. Segundo, ele tem o que? Sinceros sentimentos para com o seu povo. Quando ele diz aqui o que? Do coração, bom desejo do que? Do meu coração. Sentimento. É choro. Paulo não era só um pregador, Paulo era também alguém que tinha sentimentos. Ele não era alguém frio, ele não era alguém petrificado, ele não era alguém que não tinha sentimentos. Não, eu não posso olhar para o perdido e achar que está tudo certo. Não, eu tenho que chorar pelos perdidos. Eu tenho que olhar para o perdido e chorar, porque eu sei qual o destino daqueles que não estão em Cristo. Deixa eu explicar isso aqui para você. Se uma pessoa morre sem Jesus, ela vai para o Hades. Ela vai para o mundo dos mortos. É a parábola do rico e o Lázaro. É alguém que está lá querendo uma gota d'água, porque está já vivendo num período intermediário do seu sofrimento. Como os salvos, se você morre salvo, você vai para o paraíso. Isso é algo que antecede a nossa glorificação. O salvo vai para o paraíso. O ímpio que morre sem Jesus, ele vai para o Hades, mundo dos mortos. Passado o juízo final é o inferno, é a destruição. Eu não posso olhar para uma pessoa que morre sem salvação e ficar tranquilo. Porque a Bíblia diz que aquele que não crê já está o quê? Condenado. Depois da morte segue-se o juízo. Como que eu posso olhar para uma pessoa que morreu sem Jesus e achar que isso está normal? Não está normal. Imagine que passam-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, e aquela pessoa que morreu está 10 anos, 20 anos, 30 anos no Hades. Ela está lá no inferno, na antessala do inferno, esperando o juízo final para dar conta dos seus pecados. Como que eu olho para isso e fico feliz? É por isso que enquanto a oportunidade de pregar o evangelho, nós temos que pregar. Enquanto a oportunidade de chorar pelos perdidos, nós temos que chorar. Enquanto a oportunidade de fazer missões, nós temos que fazer. Porque se houver morte e não houver salvação, vai pro Hades, vai pro inferno. Vai lá sofrer os preâmbulos do inferno, porque o inferno não foi inaugurado ainda, mas já está o que? No mundo dos mortos, esperando a condenação final, esperando o bater do martelo, porque só de não ter crido em Cristo já está esperando o que? O juízo final. E eu não posso olhar para isso e ficar com os olhos secos. Não, tem que haver choro. Se você quer que haja transformação, tem que haver lágrimas, tem que chorar aos pés do Senhor. Terceiro,
ele o quê? Não contente apenas em desejar e chorar, ter sentimentos para com seus compatriotas de sangue, ele o quê? Suplica por eles, ele ora por eles. Paulo é alguém que nos ensina a orar pelos perdidos. É alguém que nos ensina a chorar pelos réprobos. Nós precisamos aprender a orar por aqueles que estão afastados da presença de Jesus, que não tiveram encontro com Jesus. Como é que você faz? Você ora pelos perdidos. Você ora, você bombardeia o céu. Você não sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Então você faz duas coisas. Você ora e prega o evangelho. Você ora e prega o evangelho. Quando nós estamos pregando, eu já falei aqui, vou repetir de novo. Irmãos, pregar o evangelho é batalha espiritual. Você está entrando em guerra com as trevas. Porque diz Colossenses 1,13, ele me tirou da potestade das trevas. Potestade é o quê? Um reino, é um domínio de Satanás. Aí ele me tirou da potestade das trevas e me transportou para o reino do seu Filho amado. Em outras palavras, diante a pregação do evangelho, há algo acontecendo no mundo sobrenatural. Deus está resgatando pessoas que estão acorrentadas por Satanás, pelo pecado, pelo mundo, para se tornarem filhos de Deus. Há uma guerra no mundo espiritual. Nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades da maldade. Quando nós estamos pregando o evangelho, há uma batalha no mundo espiritual. Por isso que se nós não orarmos, se nós não jejuarmos e não pregarmos com ousadia e poder, nós não vamos avançar. A igreja não avança, a pregação do evangelho não avança. Porque é uma guerra. Tem que haver oração para que os perdidos se encontrem com Jesus, para que Jesus se encontre com os perdidos. Senão não tem jeito. Como que vai haver salvação? Como que vai haver avanço da igreja? Como que vai haver avanço da igreja num bairro, numa cidade, num país, sem que nós coloquemos as nossas orações diante de Deus? Porque tem lugares que estão dominados, há lugares que estão dominados pelas trevas. E você não vai entrar naquele lugar senão debaixo de muita oração, autoridade, poder do Espírito. Porque você está em guerra. É coisas que acontecem, existem regiões inteiras, cidades inteiras dominadas. Aí alguém pergunta por que aqui não consegue avançar a pregação do evangelho? Por que aqui tem tanta oposição? Por que aqui tem tanta dificuldade? O quê? O mundo espiritual em ataque. Lembra de Paulo em Éfeso? Diz que quando ele começou a pregar o evangelho, os feiticeiros da cidade começaram a queimar os livros de feitiçaria. Lembra Paulo pregando em Corinto? Diz que houve uma contenda, uma dificuldade. Paulo quis ir embora de Corinto. Deus falou para Paulo, não saia daqui, pregues, fale, não te cales. Por quê? Porque às vezes diante da pregação do evangelho você fala assim, ninguém se converteu, eu vou embora. Não, tem lugar que você tem que guerrear, você está em guerra. E se você não guerrear, você deixa o inimigo vencer. Uma alma vale tudo para o reino de Deus. O sangue de Jesus foi vertido por aquela alma. E às vezes você vai pregar 1 ano, 2 anos, 10 anos para que aquela pessoa se converta, mas vai valer a pena, porque uma alma vale tudo para o reino de Deus. E tudo isso para quê? Para a salvação dos judeus. Alguém pergunta, não faz lógica, como que Paulo ora, Paulo guerreia, Paulo sente, Paulo chora? E ele sabe que não é todo mundo que vai se converter, ele sabe que existem eleitos dentre esse povo, ele sabe que a salvação não é por mérito, a salvação é por graça, é por favor. Como que entender a soberania de Deus e a responsabilidade humana? Então, nós não vamos entender. Nós temos que fazer a nossa parte. Paulo orava pelos judeus, ele sabia que os judeus não eram todos que iriam se converter, ele sabia disso. Ele tinha completa e absoluta certeza disso, ele sabia que existia um Israel dentro de Israel. Era ele que estava ensinando sobre isso. Porém, isso não inibiu ele de pregar o evangelho. Isso não deve nos inibir. É por nós sabermos que existem eleitos de Deus no mundo. Existem pessoas que vão ser chamadas
para a salvação, ter um encontro real transformador com Cristo, que nós pregamos o Evangelho, que nós oramos, que nós pelejamos, que a gente sabe. Porque se nós não soubéssemos que existem eleitos de Deus para serem salvos do mundo, não faria sentido nenhum pregarmos. Só faz sentido porque sabemos que Deus tem os seus para salvação. E quando nós estamos pregando, fazendo a nossa parte, fazendo aquilo, Deus ele vai chamando para si os seus eleitos. E a igreja vai avançando, e o nome do Senhor vai sendo glorificado para a honra e glória do Senhor. Os vasos, tudo isso vai ser acontecendo. Deus vai suportando os vasos de ira para que os vasos de misericórdia recebam glória da parte de Deus. Esse é o nosso trabalho. Talvez você tenha um filho que está afastado dos caminhos do Senhor. Talvez você tenha um marido, alguém da família. Talvez você tenha alguém lá na empresa ou no seu bairro, um vizinho. Qual é o meu conselho para você? Ore. Senhor salva, Senhor liberta, Senhor transforma, Senhor faz mudança, Senhor quebranta o coração, Senhor faz isso. Eu não sei se ele é eleito, mas eu vou continuar clamando, eu vou continuar clamando, eu vou continuar clamando. Uma hora ou outra você pode ser surpreendido e essa pessoa se render aos pés de Jesus. E aí você vai dizer, valeu a pena, porque por um pecador, por alguém salvo, transformado pelo Evangelho de Jesus Cristo, não existe nada que nós podemos comparar. Essa é a maior dádiva, a salvação. É presente de Deus, é graça, é bondade. E quando um pecador se arrepende, diz a Bíblia que há festa no céu. Então nós não podemos negligenciar nossa responsabilidade quanto à pregação do Evangelho, quanto aos perdidos. E esse é um trabalho da igreja. Ir por todo mundo pregar o Evangelho é um trabalho dos perdidos. É o meu trabalho, é o seu trabalho de pregar o Evangelho. Quem salva é Deus, quem transforma é Deus, quem dá vida é Deus. Nós simplesmente fazemos a nossa parte. Que a minha oração é que Deus venha salvar cada dia mais, fazer sua vontade, o seu querer para a sua glória. Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Chegamos ao final de mais um programa Palavra Viva. Vocês que nos ouviram pela rádio web Palavra Viva e para vocês que nos acompanharam pelo canal de YouTube Palavra Viva. Aproveitem, se inscrevam no canal, deixem o seu joinha e compartilhem com seus amigos. Até a próxima vez. Tchau, tchau.